Olá, ouvintes! Meu nome é Chayana Furtado, eu sou a criadora do projeto Se Organiza Artista e toda semana eu escrevo de forma bem vulnerável. Como é ser produtora criativa, vivendo atentamente e pertinho dos processos criativos, compartilhando através das minhas experiências pessoais essa loucura gostosa de quem vive de arte em si e quer conseguir viver de arte também no capitalismo. Essas newsletters são como uma carta de amor ao processo criativo. Espero que funcionem como um espelho, que reflita o que desperta em você as tais faíscas de criação. E nesse espaço, de pouquinho em pouquinho, vamos construindo, semana por semana, uma evolução do nosso processo, de forma escrita, na nossa newsletter. Então, bora se organizar? Hoje é dia 5 de novembro de 2024 e eu vou ler para vocês agora a nossa cartinha de amor que criamos. Essa é a carta da semana número 11 e o título é Desmanuais. Os descaminhos, desesquecimentos, desafetos e as suas potências. O Se Organiza Artista, o SOA, também nasceu em parte do amor e em grande parte da raiva. Eu digo que usar a minha raiva ao meu favor como potência segue sendo muito difícil, mas também é poderoso, porque faz parte de aceitar quem a gente é, transformar nossas origens, que historicamente narram humilhações sobre nossos corpos, e contar as ideias que nascem deles sobre outro ponto de vista, o nosso. É como agarrar o nosso touro pelos chifres. Hoje eu estou na minha última semana de férias e essa semana, quando a cartinha chegar, eu espero que chegue para você com todo o meu ódio por manual. Mas é um ódio bom, esse que a gente está falando aqui, o que dá poder. Penso, por exemplo, na comparação tosca. A da IKEA, que ficou milionária com a facilidade de seus manuais de instrução para montar móveis. É um sucesso absoluto. Manual de carro também é útil. E as coisas com cara de Lego? Bom, essas não precisam de manual. Imagine se o Lego viesse com um manual de como montar a própria brincadeira. O não ter manual é o que guia tudo. Mas, claro, inventamos manuais. Dizem os outros humanos que é para facilitar. Será? Desenvolver um projeto e manter o processo criativo são coisas bem diferentes. E para mim, tanto pode funcionar ter um manual quanto não ter. O momento macumba boa é que funciona se aplica aqui. Se não entende, eu explico. O ritual que funcionar para você, faça. Então, deixo aqui um respiro da semana com duas formas de pensar e refletir. Você quer ir atrás de cursos, oficinas e livros que te prometam 5 passos para o sucesso? Ou tal, se você não alcançou é porque não acordou cedo? Isso não é manual, isso é mentira. É podre, perigoso e fantasioso. Ignora completamente a política em que vivemos e nossas diferenças brutais de raça, classe, história e gênero. E não estamos falando de meritocracia aqui quando falamos sobre a possibilidade de usar alguns passo a passos já desenhados por quem veio antes de nós a nosso favor. Confesso, manual tem sua graça, é um passo a passo. Começar de algum lugar é melhor do que começar do zero. Eu comecei a última oficina usando 3 exemplos de livros que um dia vou desenvolver por aqui, ou melhor, na minha próxima oficina, que exemplificavam, na verdade, autores que conseguiram estratificar seus processos justamente por compartilhar os comos com o coletivo. Eu amei ler esses livros e fico aqui de vez em quando futucando essas bússolas que ficam aqui na minha mesa. Mas eu já deixo claro, não se trata só de manual, porque veja bem, eu amo um fluxograma e um passo a passo. No entanto, a regra número 1 do Clube da Luta é a melhor: não falar sobre o Clube da Luta. Então, inventar regras onde não cabe também faz parte da delícia de viver na corda bamba do criar. Desmanuais, faíscas criativas em movimento. Aqui está o rascunho que eu venho chamando do meu desmanual faísca. O que eu preciso ter? Número 1. Coração pulsante. Corpo em movimento, batendo no ritmo da criação. Número 2. Cadernos como naves, repletos de dúvidas e palavras, prontos para deslocar ideias e acender faíscas. Número 3. Sem rumo certo. Não trazer instruções ou mapas.
deixá-los à mão em caso de emergência, focar apenas em mares inexplorados e um navio pirata para navegar. Número 4. Destravar palavras, chacoalhar as ideias, criar faíscas de inspiração que iluminem novos caminhos. Número 5. Reacender paixões, despertar novamente a paixão pelo meu projeto, por mim, pelas minhas ideias e pela descoberta. Número 6. Deixar ventar, não esperar respostas prontas ou certezas, permitir que a criatividade flua e exploda. E você? Como é o seu desmanual? Eu deixo aqui um beijo de quem está nos últimos segundos de voltar para casa. E vamos seguindo para as próximas sessões. A newsletter segue para a Lanterna da Foca. E sobre manuais e desmanuais, eu conheci recentemente o trabalho maravilhoso da artista Maiara Ferrão, que une o que os artistas ainda criticam com a tecnologia emergente da inteligência artificial de uma maneira espetacular. O uso desses tais legos tecnológicos, as regras ainda não criadas, é fascinante. O medo das regras que não existem e o amor por essas mesmas regras ainda não formadas cria mágica, arte. O projeto que apresento aqui, da Maiara, é o álbum do Desesquecimentos. Trata-se de criar desmanuais, usar qualquer ferramenta que faça sentido para a nossa memória. A arte, como músculo, pode crescer sempre em direção aos nossos objetivos. Como chegar lá? Isso é com você. Mas use e abuse do que já foi feito antes de você e vá com tudo. No caso aqui da Maiara, não existia. Queimaram os arquivos, tentaram invisibilizar e inviabilizar o amor entre essas mulheres pretas e indígenas. O que a arte com a tecnologia fez? Ela repovoou os imaginários. Esse trabalho é tão potente que eu sigo aqui babando na capacidade do criar como o maior movimento político e poderoso que temos. Amor e Memória, a arte de Maiara Ferrão. A baiana de Salvador sempre foi apaixonada por arte. Atualmente cursa artes visuais e trabalha com inteligência artificial, ressignificando o afeto entre mulheres negras. Sua série atual é mais que imagens, trata-se de um processo de cura coletiva. Em uma entrevista maravilhosa da Eduarda Bogo, que encontrei com a Maiara, ela fala sobre o impacto do seu trabalho com inteligência artificial, como ela se insere na história de opressão e invisibilização das mulheres negras nos arquivos fotográficos coloniais. O insight de criar essas fotografias é uma forma de ficcionar e revelar histórias de amor esquecidas, um processo de cura histórico. Fica aqui um trecho que gostaria de compartilhar da entrevista. Nos conte um pouco sobre o seu processo criativo. Afinal, você trabalha com variados tipos de expressão artística, como pintura e ilustração. Meu processo artístico é muito natural e simples, sem muito mistério. Ele começa no pensamento, sempre. Depois passa para a escrita. Quando vou desenhar, eu não trabalho com rascunho de desenho. Eu geralmente construo na cabeça e rascunho na escrita. E comecei a trabalhar inicialmente com ilustração porque o desenho foi a primeira ferramenta que me estimulou. Então eu tenho uma afinidade mais espontânea. Mas a fotografia, o pensar criativo e estético e o audiovisual sempre me atraíram muito. Então me interessei por isso também. É um processo que acontece em paralelo. Eu trabalho com ilustração e pintura e também com fotografia, audiovisual e direção criativa. Na minha cabeça está tudo muito conectado, porque o que me move mesmo é a construção das imagens que eu quero ver e sentir. As expressões artísticas são ferramentas para a construção destas narrativas. Esse processo criativo dela, livre de rascunhos tradicionais, é parte da criação do que eu chamo aqui de desmanual. Maiara rompe com as expectativas de processo e nos lembra da importância de criar a partir das lacunas, dos espaços vazios, de usar a arte como ferramenta, como arma, com raiva e amor. Fica também a recomendação para assistir o curta utilizando a inteligência artificial de Maiara, chamado Lua de Mel. Que potência! É muito bom. Quando souberem de algo com ela aqui em Portugal, por favor, me avisem. E o SOS da semana são as referências e convites
para ver os trabalhos que eu citei aqui da Maiara, que é o álbum do Desesquecimento e a entrevista completa, que eu deixo o link aqui na descrição também do episódio e na nossa newsletter. Depois a gente segue mais uma vez para chamadas abertas aqui em Destaque em Portugal, onde vocês podem encontrar também todos os links ou no Instagram ou no nosso Bento.me e também na newsletter. E, por favor, se organize, artista meu. Encontre os links, as chamadas publicadas, monte sua agenda de interesses e não se desespere. Prepare-se para as chamadas com calma, fé e sem desistir. Ficamos aqui no nosso fim da cartinha da semana e fica a pergunta mais uma vez. E você, já apoiou um artista independente hoje? Se gostou do projeto e do nosso conteúdo, peço que compartilhe. Estamos começando e vivendo o processo de busca de financiamento de maneira exposta e conjunta. O seu apoio é o que mantém esse projeto vivo e acessível. Nosso maior sonho de ser independente é vencer os algoritmos e ganhar patrocínio e edital. Enquanto isso, vamos se organizando para construir as nossas utopias em conjunto. O Se Organiza Artista acontece aqui, direto entre nós. Quando você apoia, garante que esse conteúdo continue gratuito e disponível a todo mundo. É assim que juntos tentamos compartilhar e democratizar as informações. Sua contribuição faz toda a diferença. Então, um beijo e até semana que vem. Bora se organizar? Até já!